Fala galera, Cal na área para mais um review aqui no Collection e, para surpresa de vocês, ou não, né, já viram na thumb, mais um Hero Spy, tá? Galera, mais um Hero Spy, isso mesmo, parece que virou um caminhão aqui pelo visto, né, e a gente vai estar tendo vários Hero Spy pelo decorrer da semana. E brincadeiras à parte, galera, como eu disse, eu falei nos vídeos anteriores que eu tinha pedido alguns, né, que eu achei uma coleção bem legal, e eles estavam num preço bom, estavam em promoção, e chegaram, então provavelmente eu vou estar intercalando de alguns funkos que eu tenho que revisar ainda e alguns de Hero Spy que eu tenho por aqui, tá bom? Então vamos lá, sem muita demora, vou começar falando pra vocês, como eu disse pra vocês, vamos começar aqui pelo macaco de 6 orelhas. Não sei por que esse motivo, provavelmente deve ser isso daqui, enfim, é mais um personagem do folclore chinês, né, como eu sempre falo, e sem muita demora hoje, né, da mesma modelagem, né, F-Hero 10, eu sempre esqueço como fala isso, gente, do modelo, mesma marca, mesma linha, da mesma linha F10, né, que é F-Hero 10, Hero Spy, como sempre, e da Blockkiss, que está no nosso coração sempre, Blockkiss. Sim, sou um grande defensor dele, galera, gosto muito do material deles, enfim, não sou patrocinado, não tenho nada, nenhum vínculo com a Blockkiss. Blockkiss, contrata nós, por favor. Enfim, vamos lá. A figura aqui na frente, né? Detalhe, essa aqui é a forma robotizada dele, tá? Não seria robotizada, mas seria Mechaform, ou então Battle Armor. Enfim, mas existe uma forma mística, né? A roupa mística, enfim, tem muitas coisas nesse sentido. Então, pessoal, aqui, né? A visão na frente, a lateral. A parte de trás, aqui é uma parada interessante. Pelo que eu entendi, ele tem duas formas. Uma boa e uma ruim. Por que eu tô falando isso? Porque esse personagem, ele é uma contraparte, tipo, como se fosse um inimigo do Rei Macaco, né? Que é o Son Goku. Enfim, no Jornada para o Oriente, Jornada para o Oeste. Jornada para o Oeste. Então, é como se fosse um inimigo, um rival. Eu não sei muito bem, tá, pessoal? Realmente essa parte da história não peguei muito. E eu não sei se tem uma hora que ele é bom e algo acontece que ele vira ruim, ou se ele tem um modo ruim, eu não sei muito bem, ou se isso é só realmente do personagem, desse personagem aqui especificamente, que ele tem tipo um modo normal e um modo ataque, não sei realmente muito bem como é que é. Enfim, tá tudo em chinês, eu não consigo ler, não vou ter como saber para falar para vocês, mas é basicamente isso, né? Ele seria a contraparte, o inimigo, o rival do Rei Macaco, tá certo? A parte da frente aqui embaixo e vamos pro que interessa. Veio lacrada, ou pelo menos essa veio lacrada. Bom, vários blisters. Ó, um blister azul, que eu falei, né, da parte boa, digamos assim. A base que eu adoro, que infelizmente não vem todos, né? As peças. O blister vermelho. Poxa, uma pena, já vou logo comentar que ele só veio com um desse. Porque eu ia fazer um negócio como se tivesse o bastão, uma pose, que tivesse um bastão mexendo, sabe? Tipo, o bastão virando assim. Vou mostrar com essa espada. Tipo, fazendo isso aqui. E aí esse effect ia dar todo esse efeito, ia ficar muito legal. Mas não vai ter como, né? Enfim. E o resto aqui. São poucos blisters, né, galera? A gente sabe, é meio simples. Mas é isso. Aqui deve estar o cartão. Ahá! Olha, bem legal, bem bonito. Né? Bem bonito mesmo. Vamos dar um zoom aqui, ó. Bem bacana. Ah, acho que é 2.0 já? Não estava sabendo disso. Ó, tá aqui o nome dele em chinês, né? Liu Mihou ou Mihou, eu acho. Galera, enfim, provavelmente deve estar escrito aqui Macaco das 6 orelhas ou 6 orelhas Monkey, algo do tipo, tá? Eu não sei, eu vi, né, no site da Blockkiss, mas assim, basicamente é isso. Antes de finalizar, né, essa parte para montagem, o manual, que sempre vem, bem legal. Deixa eu ver aqui, vai mostrar se é 2.0. Não, ele não é 2.0 não. Ele tem umas articulações mais legais, mas 2.0 ele não é. É o que eu sempre falei para vocês.
A Blue Keys, ela é tipo a Bandai dos SH Figuarts, né? Se fosse fazer uma associação. Ela de vez em sempre, em cada modelo novo, ela vem com alguma coisa. Por exemplo, os primeiros não tinham esse ball joint duplo. Cadê? Tá aqui, ó. Não tinha esse ball joint duplo bem aqui. Tá? Deixa eu fazer um zoom aqui. Depois eu mostro na figura. Eles só tinham um joelho simples, então não tinha essa joelheira. E é da mesma escala, mesma franquia, né? Mesma escala, não, mesma linha, Cal, mesma linha. E agora nesses tem. Então, digamos assim, eu diria que seriam o e-mail, sabe? Da franquia do Hero Spyre, no caso da linha Hero 10, seria mais ou menos o intermediário. Em vez de ser uma versão 2.0, já seria a versão 1.5, que tem esse joelho dobrável. Todos têm joelho dobrável, mas esse joelho tem articulação dupla, e aí é melhor para fazer pose, enfim, né? Mas é isso. Então, vamos para a montagem, que é o que a gente quer ver. Bom, galera, montado as partes separadas, né? Eu vou fazer agora uns pequenos comentários. O que veio de diferente nesse aqui? Porque depois que a gente montar, vocês já vão ver os takes finais. Nesse aqui, bom, começando que veio sempre as mãozinhas de sempre, né? As mãozinhas de sempre foi boa. Tá? Veio sempre algumas ball joints extras. Deixa eu focar aqui. Se você estiver escutando uma gritaria de fundo, é porque tem uma creche aqui do lado e a hora do intervalo deles, então tá complicado. Enfim, sempre as mãozinhas de praxe, né? Que vem sempre, ó, essa action, que eu chamo de action hand, né? Uma mãozinha de ação, que ele tá fazendo alguma coisa. Segurar, enfim, de forma de ataque, alguma coisa assim. Uma para cada lado, né? A mãozinha do soco, do soquinho, uma para cada lado. A mãozinha segurando reto, tá? E algumas ball joints extras, né? Uma pro pé e uma para o pescoço, beleza? Certo? É o que veio nele, que vem de praxe, na verdade, em quase todos os Hero Spyre. E agora, nesse, veio uma mão especificamente diferente, que eu não vi até então nos outros. Essa mão com ele fazendo esse jutsu aqui, ó. Ela fazendo esse jutsu aqui, especificamente. Bem Naruto, sabe? Tem uns que tá com a mão assim mais reta. Esse aqui especificamente tá assim. Achei legal, achei diferente. Vai dar pra fazer umas poses bem bacanas, bem diferenciadas. Mas assim, fora isso, nada muito absurdo, tá? Não tem muito o que comentar, beleza? Ele veio com esse báculo aqui. Báculo com esse... não é báculo o nome, perdão, esqueci. Com esse bastão, tá? Energizado. Sendo que todas as partes que estão translúcidas nele de vermelho, tanto no bastão quanto no personagem em si, elas podem ser trocadas por azul, tá, galera? Como eu falei, pode ser meio que do bem ou do mal, né? Em teoria, o mal, ou então o modo de ataque, na verdade, é vermelho e o azul é meio que o modo normal, só tá ligado, funcionando, entendeu? Enfim, como eu disse, eu não sei muito bem porque eu não consegui ler lá a caixa, né? E também veio com esse action, esse effect aqui de ação, pronto, melhorou o foco. E aqui, ó, esse effect, que é um effect mais de ação, tá? Você colocar assim, como se estivesse dando uma porrada assim. Achei legal, mas eu queria muito que tivesse em dois, porque aí daria pra ficar algo meio que como se ele estivesse movimentando assim atrás, sabe? No personagem. Enfim, vou ver se eu consigo fazer umas coisas diferenciadas aqui pra mostrar pra vocês, né? Como todo Hero Spyre, depois que tu tá montado todas as partes, todas as peças juntas, ele fica muito mais, sei lá, robusto. Acho que parece que ele finalmente está completo. E aí tu consegue ter uma visualização melhor, assim, tu consegue ter uma impressão melhor do personagem, tá? Não sei se vocês viram todos, né, se estão acompanhando, todos os Hero Spyre, o Zhang Fei, eu até reclamei que ele não tinha essa mobilidade de ombro aqui, tá? Ó, por exemplo, não conseguia levantar muito o ombro, tá? Por causa dessa parte aqui dele, que não tinha essa abertura, bem aqui nessa partezinha, não tinha essa abertura, não conseguia levantar tanto assim o ombro dele. Esse aqui já consegue mais, ó, consegue bem mais levantar o ombro, consegue ajeitar mais a ombreira. Como eu disse, sempre tem uns ajustes, né, de um Hero Spyre para o outro. Bom, questão de movimentação desse personagem aqui. As saias mexem, né? Para cima e para baixo, todas, as três. Aqui tem uma coisa diferente, que ele tem uma cauda, né? Isso é bem interessante para fazer umas poses diferentes.
tanto a cauda mexe, ó, o saiote mexe, quanto a cauda mexe, para você colocar em poses diferentes, quanto a ponta da cauda mexe. Só que a ponta, ela mexe bem pouquinho, tá bom? Ó, bem pouquinho. Você não consegue fazer tanta coisa assim com essa ponta da cauda. E até mesmo aqui, como a ball joint ela é meio curtinha, não dá para deixar em tantas poses assim, entendeu? Por exemplo, para ficar aparecendo atrás do personagem, ó, fica meio assim. Não aparece tanta coisa. Sabe, ó, uma pose assim, uma action pose, quase não aparece tanto. Se ele ficar assim de frente, tem que ficar meio lateralizado. Tá vendo aqui? Então tem esses problemas, tá? Detalhes, todos esses locais onde estão vermelho, ó, aqui e aqui na cauda, também vem com effect azul, tá? Para poder modificar e tal a cor. Eu não vou mentir para vocês, eu não destaquei nada, tá? Nada. Aqui é do bastão, aqui é da cauda, aqui é dos braços, o effect, olho, tá? Tudo aqui. Por quê? Galera, eu vou confessar pra vocês, ele é meio chatinho de montar. Não é meio chatinho, por exemplo, pra tirar isso aqui, eu tenho que tirar essa parte do capacete todinha, colocar o outro visor, aqui do peitoral eu tenho que tirar esse peitoral, aí tem que tirar esse da frente também, que ele é colado um no outro, pra poder colocar o azul, tem que tirar esse daqui. E assim, eu vou deixar de vermelho, sabe? Eu vou colocar umas fotos aqui do lado de como ele seria com a coloração azul, tá bom? Que é o que vem na caixa mesmo, pra vocês darem uma olhada. Confesso que tudo que eu vi dele por aí, tanto nos videozinhos, né, do site, quanto no vídeo da galera postando, são poucos que tem, mas do vídeo da galera na China postando sobre ele, todos estão assim mais vermelhos. E eu confesso que esse contraste eu achei mais legal, acho que ficou mais bacana, acho que trouxe o ar que o personagem tem mesmo, sabe, meio que robotizado e tal. Eu acho que essa é a proposta original. As articulações dele, mexe bem a cabeça, tá bom? Esse visor não faz nada. Aqui, ó, isso aqui são as orelhas dele, tá? Macaco de 6 orelhas, então isso seriam as 6 orelhas dele, certo? Que se mexem, você pode deixar posicionado do jeito que quiser, pode deixar mais aberto, parecendo um leão, pode deixar mais para trás, que é como eu vi que tá na caixa, e é como eu vi que o pessoal geralmente coloca, né? Por aí, assim, ó, mais aerodinâmico, que eu achei também mais legal. Enfim, a cauda mexe, né? A ponta da cauda, as ombreiras mexem, como sempre. Eita, como sempre não, tem umas que não mexem mesmo. Essas ombreiras aqui mexem, tá? Pode fazer do jeito que você quiser. Essa aqui é a mesma coisa, as mãozinhas também mexem. Aqui o cotovelo tem essa action aqui do cotovelo, tá bom? Para fazer, para mexer. O bracinho mexe de um lado para o outro, assim, tá certo? Ó, mesma coisa aqui, tá? O cotovelo também mexe, os dois lados são meio que iguais. E eu confesso para vocês que geralmente eu gosto de dar uma mexidinha um pouco antes no boneco, para deixar ele um pouquinho mais mole. Esse aqui eu esqueci, tá? Para deixar as articulações um pouquinho mais mole. As articulações vêm bem rígidas, galera, bem rígidas. Então assim, é um boneco que se você colocar, não vai ficar caindo não, tá? Do jeito que você colocar na pose, vai ficar. Ó, como eu falei, essa é o único personagem que eu vi até então, né, de Hero Spidey, que tem essa mão desse jeito, fazendo esse meio que jutsu, tá? Fazendo um jutsuzinho pra gente poder, pra ele poder atacar ou fazer alguma coisa assim. É um personagem super móvel, super posável, tá? Ó, dupla articulação no joelho, aqui, ó, como vocês podem ver, essa parte azul. E essa joelheira aqui, ela mexe, ela tem uma ball joint aqui, para poder mexer essa joelheira, poder, enfim, né, dar essa maior amplitude, ó, como se fosse um chute ou algo assim do tipo, tá? Achei bem legal, achei bem bacana. Ele é um personagem que, em teoria, é para ser super posável, tá? Porque, assim, o que começou a coleção de Hero Spidey foi o Son Goku. E ele é o rival do Son Goku, basicamente, né? Ele é a contraparte, o inimigo. Eu acho que não seria bem um inimigo. Seria meio que como se fosse uma contraparte, sabe? Que acaba sendo rival dele, né? Acaba sendo inimigo e tal do Son Goku na história, né? Mas eu acho que é mais uma contraparte do que um rival em si, sabe? Do que, tipo, desculpa, do que um inimigo em si. Mais um rival tipo Goku e Vegeta, sabe? É mais um rival do que realmente um inimigo. Ah, tá, outra aqui, ó. A perna também mexe de um lado pro outro, tá, galera? Certo? Aqui também mexe, essa pezinho aqui mexe 100% para você posar ele do jeito que você quiser. Aqui atrás também mexe, como eu falei, ó. Mexe isso e mexe a cauda.
Aqui a cintura, galera, não mexe muito, o que mexe mais é dos 2.0, como eu falei, esse aqui não é um 2.0, é como se fosse pra mim um ponto e meio, sabe, dos bonecos da Hero Spy, pelo menos o F10, né, mas assim, bem legal, bem bonito, eu acho que a cor contrastou muito bem, antes de eu pegar esse boneco aqui, eu não vou mentir que eu não tinha, assim, foi um que eu falei, não vou ter prioridade nele, não achei tão legal e tal, mas vendo assim, de perto, nossa, é bem legal. As cores dele estão bem legais, estão bem bonitas. A armadura, esse azul meio metalizado, tá muito bonito, tem todo um efeito especial para ele, tá? Ficou bem mais legal. E essa textura mesmo de placas de metal tá muito bacana, ficou muito, muito interessante. Uma coisa que eu percebi é que eu achei parecido esse peitoral dele com o do Lubu. O Lubu metalizado, robotizado, tá? Mechanic, robotizado, sei lá, Battle Armor, tanto faz. Eu vou chamar de robotizado, galera. Então, o Lubu robotizado, ele também tem esse peitoral bem parecido, cara. Bem parecido. Isso eu fiquei meio, sei lá, não sei, meio decepcionado, talvez. Porque é muito parecido, sabe? Muito mesmo. Mas, de resto, é uma figura bem bonita, bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Bom, galera, e essa é a maior demonstração que eu posso dar pra vocês de quanto essa figura é posável, né? Eu resolvi usar um pouco do Effect azul pra poder dar esse efeito que era que eu queria, que é justamente como se ele estivesse virando esse bastão, né? Dando esse giro assim nas costas e tudo mais, entrando na batalha. Eu confesso que esse effect ele é um pouco mais mole do que eu imaginava, tá? Ele não fixa tão bem no bastão. Principalmente esse azul, ele fica rodando. Se eu deixar ele muito tempo parado, ele fica rodando, ó. Tanto que ele tá apoiado na cauda, tá bom? Então por isso que ele foi dessa forma. O vermelho já fica parado por mais tempo e fica melhor assim. Eu acho que seria bem legal se a Blockist tivesse mandado 2 effects, justamente pensando nesse efeito, sabe? Por ser um personagem posável e tal. Nesse efeito justamente do que eu fiz aí, né? Botando 2 effects vermelho e 2 effects azuis, tá? Até porque eu acho que não ficaria tão mais caro assim, sendo bem sincero com vocês. Mas eu gostei, consegui fazer a ideia que eu queria, né? Como eu disse, eles são bem posáveis, bem maleáveis e a gente consegue criar poses, enfim, com uma certa limitação, né? Pela questão do corpinho deles, né? As juntas serem muito pequenas, por exemplo, junta dos braços, ser muito curtinha, acaba que algumas coisas a gente não consegue fazer. Mas assim, para a proposta deles e pelo valor, que eu sempre disse que é bem acessível, né, uns R$70 por aí, eu achei interessante, eu acho que vale muito a pena e essa figura é um 10, cara, essa figura realmente é um 10, a coloração dela é muito boa, ela contrasta muito bem, os effects estão muito bem aplicados, os translúcidos também estão muito bem aplicados, dão uma ênfase maior na figura, trazem alguma coisa a mais para a figura, então assim, definitivamente é um 10 para mim e eu recomendo super comprarem essa figura, sabe? De verdade, verdadeira. Então é isso, galera, no mais, deixa aquele like, curte aí, por favor, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta de figura, enfim, fazer diversas análises mais longas, né? E é isso, até mais, até a próxima, valeu, falou, tchau!